Aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Enquanto vocês estão de pé, vão abrir a palavra lá em Mateus, no capítulo 9. Santo é o nome do Senhor. Aos irmãos que estão nos visitando hoje, sejam bem-vindos em nome de Jesus. É uma alegria imensa receber vocês aqui na casa de Deus. Um dia frio, que era bom para ficar em casa, mas você está na sua casa. Você está na casa de Deus, então seja bem-vindo em nome de Jesus. Antes de começarmos a ler, eu queria que você fechasse os seus olhos, com a Bíblia mesmo na mão. Vamos começar a chamar a presença de Deus mais para esse ambiente. Pedir Deus mais do Senhor, Pai. Mais do Senhor, Deus, nós chamamos a sua doce presença, Pai, para este lugar. Cresça no meio de nós, Jesus. Cresça em nossa vida, Pai. Cresça neste lugar, neste ambiente de glória, Deus. Ganhe espaço em nosso coração essa noite, Jesus. Arrebata o nosso coração apaixonado por Ti, Pai, essa noite, Deus. Nós precisamos sentir da Sua presença, Pai. Nós precisamos sentir do Teu amor, Jesus. Em nome de Jesus, Deus, ganhe espaço em nós, Deus. Amém, Jesus. Comece a invocar o nome dEle. Chama a presença de Deus para este lugar. De ti. E menos de mim. E menos de Seja exaltado, Deus. Menos de mim. Comece a falar menos de mim, Deus, e mais do Senhor, Pai. Enche-me por completo essa noite, Deus. Enche-me por completo essa noite, Pai. Chama Ele. Queremos mais, Deus, essa noite. Queremos mais da Sua presença doce e suave essa noite, Deus. Queremos mais desse amor que nos constrange, Pai. Que o Senhor cresça sobre nós. De ti. Aleluia. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. Que Ele cresça, eu diminua. Apareça sobre nós, Jesus. Nos constrange. Me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor. Infinita humildade, servo de todos. Cresça sobre nós, Jesus. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça,
eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Santo, santo, santo. Aplauda ao Senhor neste lugar aí. Seja engrandecido, ó Deus. Seja engrandecido neste lugar, em nossas vidas, Pai, no meio do Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, seja engrandecido, Pai. Amém. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Agora pode abrir Mateus 9 de novo. Abre aí Mateus 9, versículo 9. O chamado de Mateus, está até aqui na tela também. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com eles e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Amém? Pode se assentar aí. Glória a Deus. Quinta-feira agora, dia 21 de abril, foi um feriado. Glória a Deus pelo feriado, né? Quem curtiu o feriado, né? Glória a Deus, a gente estava precisando. Esse ano o Senhor falou assim: irei abençoar vocês no descanso. Deu todos os feriados. Oh, glória, aleluia. Reclama não. E dia 21 de abril é o dia conhecido como o dentista. O dia de Tiradentes, que foi um dia fundamental para a história, não só mineira, mas de todo o Brasil, né? Que um pouquinho de história, né, no meio da pregação, que foi importante para quê? Para consolidar um movimento separatista. O que eles reclamavam? O que é esse movimento separatista? Eles começavam a reclamar o quê? Da colônia de Portugal, que era aqui no Brasil. Reclamava do sistema, como é que era, como assim as nossas preciosidades têm que ir para fora, tudo que a gente faz tem que ir para fora, um alto valor de impostos, tributos, aquela coisa toda. Não, vão organizar aqui o sindicato aqui e vão lutar por essa causa. E aí que formou a Inconfidência Mineira com a morte do famoso Tiradentes, que era meio que o líder da organização separatista aqui. E durante muito tempo, desde de quando foi o descobrimento do Brasil, em meados de 1500, a nossa nação, principalmente, ela tem se tornado muito o foco de pessoas dependentes. Nesse período, até chegar em 1789, decretando a morte de Tiradentes, nós éramos colônia de Portugal. Nós dependíamos totalmente de Portugal. Tudo aquilo que nós fazíamos ia para Portugal. Se Portugal falava A, o Brasil acatava o A, e a partir de agora é isso. E durante todo esse tempo, nós tivemos essa dependência por algo maior, por alguém maior, por impérios, por estados, por pessoas. Passando um tempinho, 1822, o famoso grito da independência. Nas beiras do Rio do Ipiranga, lá em São Paulo, um cidadão vira e, revoltado com toda a situação, filho de portugueses, vira e fala: não dá mais para a gente continuar do jeito que está. A situação não
dá para a gente prolongar mais. Então, a partir de agora, nós vamos fazer diferente. Pelo meu Deus, pela minha honra e pela minha pátria. Esse vai ser o grito da independência. Independência ou morte. E a partir daquilo começou um outro processo, que você fala assim, nós viramos independentes. Mentira. Passou o tempo, ficava tudo na mão da coroa brasileira. Até chegar em 89, quando o pessoal falou assim, não dá para viver mais colônia não. Esse negócio falou que a gente era independente, mas uns que é independente é a família da coroa. O resto que está aqui embaixo tem nada de independente, depende muito deles. Não vamos mudar o sistema. A partir de agora a gente vai ser república. Vamos fazer uma constituição, aquela coisa vai ser top. Vamos adquirir esses pensamentos democratas. E fomos. E a nossa nação foi atrás, acreditando ter uma independência. E aí começou várias políticas no Brasil. Começou o famoso voto de cabresto, a política café com leite, aquilo que os meninos estudam na faculdade, como foi nosso sistema presidencial uns anos atrás. E cada dia mais nós buscamos uma independência. Até completar 100 anos de uma Constituição, nós promulgarmos outra Constituição, que é que está em vigor atualmente. Tentando buscar uma forma de ser livre, independente. Enquanto o maior grito que a sociedade tende a mostrar é de liberdade e de independência, a igreja tem que estar num sentido oposto, gritando, sim, nós dependemos, só que de Deus. O Senhor hoje, Ele quer deixar você de uma forma dependente. Quem é do mundo vai escutar isso e vai ficar horrorizado, falar assim, misericórdia, de novo voltar colônia, voltar a ser escravo. Não, o Senhor nos está chamando hoje para depender somente dEle. Quanto a história da nossa nação buscava uma certa independência, e quanto mais a gente se achava autossuficiente para lutarmos com as nossas próprias forças, nossas próprias armas, nós esquecemos do principal, que nós não dependíamos só da nossa força, do nosso eu. Nós dependemos de algo a mais. Aquilo que você procura em treinar as pessoas desse mundo, aquilo que você procura entre poderes, entre status, entre palavras e profecias, não estão aqui nessa terra. A nossa dependência está em Deus. Enquanto tanto no dia 21 de abril, alguns gritam independência, no dia 7 de setembro, outros gritam independência, nós como igreja de Cristo, nós gritamos, sim, nós somos dependentes do Senhor Jesus, aquele que lutou pela nossa liberdade, não de uma forma política, mas dando a sua própria vida, ao nosso favor. E todas as vezes que nós buscamos pessoas para recorrer aos nossos problemas, Jesus está falando, ei, não é dessa forma, não é desse jeito que eu quero. Volta aqui para a dependência. Vocês já viram quando uma criança de colo, Tertu está aqui, tem um seu filhinho novinho aí, que está começando a dar os primeiros passos. E quando o pai fica atrás dele, assim, ó, onde ele pisa, o pai está atrás. Começa segurando na mão, devagarzinho. Aí quando ele começa a equilibrar, a gente estava brincando hoje de manhã no futebol, que o José anda com a barriga, onde a barriga pesar, ele está indo. Aí tenta parar, aí vai para trás, dá 2 para trás. Porque a criança, ela tem dependência. E quando ela começa a equilibrar, o que o pai faz? Solta a mão. Vamos ver se você consegue dar mais passinhos. Aí começa a andar, anda. A barriga pesa para um lado e vai tombando. O pai vai lá e segura ele. Assim, calma, vamos tentar de novo. Barriga está pesada, mas vamos tentar de novo. E começa assim, por diante. Às vezes nós temos que
andar da mesma forma com Deus. Eu sei que todo mundo aqui passa por momentos difíceis na vida, muitos. Tem pessoas aqui que eu não consigo nem imaginar a luta que passa dentro de casa, no lar, com a família, com os filhos, com os pais, no trabalho, na faculdade. Mas tem pessoas aqui que precisam ser carregadas no colo. Às vezes os fardos são pesados demais. E quando Jesus está falando assim, deixa comigo, descansa, fica tranquilo, a gente não, nós queremos dar os nossos próprios passos. Nós queremos ser independentes. Em Mateus, nós acabamos de ler quando Jesus chama Mateus. E duas coisas que Mateus, a partir do momento que ele decide seguir Jesus, ele ignora tudo aquilo que ele já tinha construído. Mateus não era um pescador, Mateus era uma pessoa bem sucedida, né? É o antigo Levi, que era o nome dele. E depois ele se tornou Mateus. E Mateus, ele era publicano. Mateus, ele era cobrador de impostos. E quando, naquela época, cobrar imposto, pessoal, era uma coisa muito grave, muito séria. Você não confia, não. Naquela época o pessoal falava assim, a gente não devia nem pagar imposto. Eles pararam Jesus para perguntar a respeito de imposto. Jesus, é certo pagar IPTU? Jesus pega e fala, dá à prefeitura o que compete a ela, e dá a Deus o que é dele. Aquilo que você ganha, o que eles estão pedindo, dá. Você não tem tempo para perder com as coisas naturais. Aquilo que compete às coisas naturais, deixam para elas, mas aquilo que compete ao Espírito de Deus, entrega a Ele. E quando Jesus chama Mateus, duas coisas que ele larga, sem pensar duas vezes. Primeiro, é a estabilidade. Ele era um cobrador de impostos, ele era uma pessoa respeitada, era uma pessoa bem de vida, tinha segurança, porque as pessoas, se eles saíssem aí sozinho, o pessoal ia quebrar ele, acabar com ele, dar porrada de tudo quanto é jeito. Ele largou, ele tinha o salário fixo dele, ele era de confiança do império na época, e mesmo assim falou assim, não. Quando Jesus te chama, Ele quer te chamar para algo novo, e algo novo é algo instável. Nossa, então Deus está me chamando para o duvidoso? Não, Ele está te chamando para uma coisa que Ele nem te contou ainda, então nem tem como você duvidar, é antes da dúvida ainda. Ele está te chamando para você começar a viver o novo de Deus, é deixar de ser estável, é deixar de ser só o crente de domingo, eu só venho no domingo, balanço a cabeça, falo glória a Deus, na segunda-feira, no resto da semana eu continuo o velho homem. Quando Jesus ele chama você para perto dele, Ele está querendo mudar a sua história, mudar a sua vida, mudar a direção dos seus passos. E muitas pessoas acham que essa palavra é só para quem ainda é do mundo. Não, tem muita pessoa aí com 20, 30, 40 anos de igreja que precisa mudar a rota, que ficou no automático, chega no culto, senta, levanta, aleluia, glória a Deus, senta, levanta, vai embora. Não é mais no automático, Deus está te chamando para uma outra direção. É quando você ficar desempregado e falar assim, Senhor, por mais que eu não tenha dinheiro para colocar alimento no prato, eu confio no Senhor. Por mais que as coisas comecem a ficar super difíceis, a minha confiança ainda está em Ti. Independentes das situações, os meus olhos ainda estarão fixos em Ti. Tu és a minha rocha, Tu és a minha fortaleza. Em Ti eu confio. Há um outro verso que fala, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Uns confiam só na força mecânica. Uns confiam em máquinas, em potencial. Outros confiam em títulos. Mas a minha confiança está no Senhor. Você acha que foi fácil Moisés conduziu um povo no meio do deserto?
Naquela época não tinha pastor X, apóstolo X, líder X, não tinha nada disso. Cadê o Deus, Moisés? Estão passando fome aqui, ó. Deus não falou que ia tirar a gente da escravidão? Falou, aí a gente está passando fome. Moisés fala assim, espera aí que eu vou lá falar com ele. Aí Moisés subia para o monte, ficava lá dias conversando com Deus. E o pessoal, aí gente, Moisés faleceu lá no monte, morreu de fome lá, não voltou, então vamos tocar o barco. Se aquela religião do Deus desconhecido, o Deus que a gente não vê foi embora, vamos continuar a nossa. Junta os ouros que tem e vamos levantar o nosso Deus. E assim que derreteu, tudo levantou lá, uma vaca de ouro, vamos adorar. E começou a adorar. Moisés chega lá irritado, mas o que está acontecendo? Ai, a resposta demorou muito. Eu pedi você lá para questionar Deus a respeito do alimento, demorou demais, e a gente buscou outro Deus. Moisés fala assim, não, mentira, andei daqui até o monte, buscar respostas de Deus, e vocês me vêm com isso. Às vezes nós precisamos confiar mais naquilo que nós não vemos. Nós nos apegamos demais à unção do pastor X, à oração do apóstolo Y, à pregação do irmão X, o louvor do irmão Y. Nós precisamos acalmar o nosso coração e descansar. Descanse e saber que Ele é Deus. Nosso coração está muito agitado, as loucuras do dia a dia, a rotina do dia a dia. E eu estava vendo esses dias uma matéria, falando como é ser cristão no século 21, onde todo mundo tem um cronograma. Eu tenho que trabalhar esse horário, desse a desse eu tenho que fazer isso, isso e aquilo, desse a desse eu tenho que fazer isso, isso e isso. E não vive o que Deus quer para a vida da pessoa. Começa a colocar tantos empecilhos na vida. É uma correria de cá para lá, não curte a família, não curte o crescimento dos filhos, perde um tempo fundamental que é o sentar à mesa com os filhos, é o conversar, porque nós estamos preocupados com as coisas que estão em alta. Nossa, o preço do feijão está caro, aumentou demais. Nosso Deus, a gasolina subiu de novo, vamos ter que vender o carro. Nosso Deus, a escola dos meninos, eles estão pedindo tanta coisa, livro de tudo quanto é jeito. As coisas estão muito caras, não dá para viver. Nossa, fulana da nossa família, nossa prima fez isso e esse assado. Não dá para conviver com isso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando nós falamos da história de Mateus, a pessoa quando larga tudo, ela não pensa o que ela deixou para trás. Quando nós estamos vivendo algo novo com Cristo, nós não conseguimos lembrar das coisas que se passaram. Deus, quando Ele te chama para viver o novo, Ele fala assim, sai do Egito. Sabe quando o povo, os hebreus conseguiram ser independentes? Quando eles conseguiram ser libertos? Quando eles dependeram de Cristo. Moisés vinha e falava assim, Deus manda falar, liberta o meu povo. E assim Faraó falava, não, até que chegou num ponto mais, Faraó falou assim, vai, leva esse pessoal longe de mim, antes que aconteça mais alguma tragédia. Aí foi o povo todo, e quando eles falaram assim, estamos livres, estamos libertos, mas porque nós dependemos da voz de Deus. Sabe quando que você vai conseguir ser liberto de alguma coisa que está te machucando? Sabe quando você vai conseguir uma libertação completa no seu coração? Quando você depender de todo o seu coração, de todas as suas forças, de Deus. A segunda coisa que Mateus deixou, além da estabilidade, foi o status. Quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo, nada mais nesse mundo importa. Nomes, títulos, personalidades, pessoas, tudo isso vai passar. O máximo que uma pessoa pode conseguir é ter uma estátua depois de morta, ter um livro ou ter o nome de uma rua dessas. Vai que é seu nome que vai estar na Francisco Firmo de Matos.
No lugar de Avenida Marte, que muda aí. É o máximo, porque tudo passa. Esses dias eu vi uma pregação de um pastor que eu gosto muito dele, de ouvir na internet, alguns devocionais, aqueles videozinhos rápidos. E ele vira e fala assim: olha, você já foi lá em Meca? Você vai ver o túmulo lá de Buda, você vai ver o túmulo lá de Ismael, você vai ver o túmulo lá de não sei quem, de Mahatma Gandhi, e daí você vai em outro lugar, você vai ver o túmulo de várias outras lideranças religiosas. Mas somente uma você vai chegar no túmulo, e numa portinha bem simples de madeira vai estar escrito: não está aqui quem você procura. Não existe túmulo neste lugar vazio. A nossa confiança não está numa pessoa que está num túmulo, está, pelo contrário, está numa pessoa que estava no túmulo, mas saiu. Comece a acreditar naquilo que você não vê. Pedro, quando começou a andar sobre as águas, ele não sabia que ele poderia andar. Ele tinha certeza, ele falou assim: vou afundar. Jesus é Jesus, ele andar sobre as águas, tudo bem. Mas quando Jesus fala assim: vem cá, está duvidando? Vem viver o sobrenatural. Aí todo mundo assustado fala assim: que lá não é Jesus não, pode ser qualquer outro fantasma. Pegadinha do Silvio Santos, sei lá, o que você quiser, mas aquele dali não é Jesus não. Pedro fala assim: duvido, truco. Então vamos lá. Aí começa a pisar sobre as águas, começa a firmar. Jesus fala assim: vem meu filho. E quando ele começa a firmar e andar, o que a Bíblia conta? Que bateu um ventinho. Oh, tadinho da criança, gripou. Bateu um ventinho, e quando ele olha para um lado, ele começa a afundar. Às vezes o nosso foco sai tão fácil da presença de Deus. Nós focamos em tantas outras coisas que acontecem no nosso dia a dia. Aconteceu uma notícia assim: nossa, que top! Eu sou muito bom, yes! Mas espera aí, quem conseguiu foi quem? Quem te deu a força para você estar ali conseguindo alguma coisa na sua vida foi quem? Quem te deu força para ver os seus filhos formando foi quem? Quem te deu força, saúde para ver os seus filhos e netos dentro da casa do Senhor foi quem? Quem não desamparou a sua família nem um minuto, nem nos dias mais difíceis da sua vida foi quem? E às vezes nós esquecemos de coisas simples da vida. A nossa dependência está no Senhor. Às vezes nós esquecemos de todas essas coisas, enquanto Deus está falando assim: não, larga tudo e me segue. Esses dias eu estava lá no colégio que eu dou aula, lá no Ordem, e um menino virou e falou assim para mim: nossa, professor, mas é muito difícil ser crente. Eu falei: por quê? Eu toco violão na minha igreja, eu participo do ministério de mídia, eu participo de não sei o quê. Qual que é o meu chamado? Aí eu falei: uma boa resposta essa daí. Eu também não sei. Se você não sabe o seu chamado, quanto mais eu vou saber do seu chamado. Ora para Deus, Ele vai te mostrar. Viver na dependência de Deus é viver na dispersação do Espírito. O que é isso? Onde Deus apontar, ali você vai. Eu comentei isso na minha pregação lá no acampamento. Aí esses dias atrás eu comecei a dar aula no estado, lá no Colégio Ordem e Progresso da Polícia Civil. E quando eu estava lá, tem um menino e eu não estava entendendo. Os dias estavam passando, estava corrido, minha rotina tinha mudado toda, e eu não estava entendendo o que Deus estava querendo. E eu ficava: Senhor, me fala, o que você tem para falar sobre isso? Me fala, tem alguma coisa aí, você não faz nada sem pensar. Me explica, o que tem? E eu começava a ir vivendo, e falava assim, esperando a resposta de Deus. Até que certo dia um menino fala assim: professor, eu sempre falo que eu moro aqui em Contagem. Falou: professor, eu moro pro seu lado lá, você me dá carona? Eu falei: vou passar lá perto? Vou. Então vem, eu te dou carona. E dando carona para esse menino, ele começa a falar: eu quero fazer isso no Cefet. Eu: não, glória a Deus, isso aí, vai lá. E ele falou: nossa, professor, mas isso é difícil. Eles me chamam de fessor. O pro, eles já deixaram distante da gente, é só fessor. Não, fessor, eu não sei o que eu vou fazer da vida.
É tanta coisa que eu quero fazer curso, isso, aquilo. Eu falei, fica tranquilo. Enquanto você vai vivendo a vida vai tomando um rumo. Deus vai te mostrando os destinos que você vai traçando. E Deus vai abençoando todos eles. É assim que aconteceu com todos os meus amigos. É assim que aconteceu com as pessoas que estão no entorno, com os meus amigos da igreja. Deixei já um verde. Ele, opa, uai, professor, você também é crente? Eu sou. Oh, que bênção, professor. Parece que transformou num Power Ranger. Que bênção, cara. E pentecostal. Não, glória a Deus, que não sei o quê. Ele tinha uma voz meio diferente assim. A língua meio presa, ele falava assim. E que bênção, que não sei o quê. Eu falei, não, glória a Deus. Ah, professor, mas é difícil, né? Eu falei, difícil o quê? Viver a vida de solteiro. Você quer casar, professor? Eu falei, eu quero. Nossa, mas é difícil demais o crente passar pela solteirice saudável. Pela solteirice é difícil. Eu falei, eu sei disso. Eu estou na igreja desde os 1 ano, 2 anos de idade. Aí ele falou, nossa, mas é difícil demais, eu não sei o que eu faço. Mas o mundo é fácil. O mundo passa solteirice, chega no momento da carência, recorre por quê? Pelos prazeres carnais. Mas nós que estamos na igreja, temos que sofrer com isso. Recorremos da graça infinita do Senhor. Eu falei, isso mesmo. Aleluia, glória, aleluia, isso mesmo. Recorre aí mesmo. Tá certo. Aí virou para mim, nossa, professor, você tem jeito de ser líder de jovens? Eu falei, mas eu sou. Nossa, sabia que não sei o quê, glória a Deus, que não sei o quê. Eu falei, foi bom saber, você ganhou carona comigo. Até o último dia que você estiver lá na escola, você ganhou. Só porque você é crente. Você já tem moral comigo já. Calado, você já tem moral comigo. Aí no final, eu estou deixando ele aqui no bairro Amazonas. Aí na esquina tinha um barzinho, um boteco, sexta-feira à noite. E cheia, aquela coisa toda. Falou, professor, eu moro no prédio atrás aqui. Eu falei, não, beleza, eu te deixar nesse boteco, mas não entra não, hein? Você é crente. Que isso, professor? Sou crente, rapaz. Eu falei, aleluia, glória a Deus. E esses meninos começaram a me mostrar uma coisa. Quando ele saiu do carro, Deus me falou assim, tem mais gente precisando ouvir da minha palavra. Vai. E quando eu comecei a ver, mapear algumas questões que estavam lá. E o Senhor vai te chamando para o novo que você não enxerga. Você não consegue ver para onde que está indo essa trajetória. Você não consegue ver, só vai na dispersação do Espírito. Eu não esqueço de uma palavra que a pastora ministrou no meu pré-batismo. O que vem de Deus traz paz. Aquilo que vem de Deus traz paz. Se a direção está sendo correta, pode ter certeza que vai ter paz. É a vontade do Senhor se direcionando. Você pode não ter status, você pode não ter estabilidade, mas você tem a presença de Deus que garante tudo isso. Quando na Bíblia fala sobre prosperidade, não tem a ver com riquezas, não tem a ver com bens materiais, tem a ver com não ter falta de nada nessa terra. Você pode não ter nada material, mas ser feliz na presença de Deus. Não vai faltar alimento, não vai faltar cuidado, não vai faltar um lar, não vai faltar amor na sua família. E quando Mateus nega tudo isso que ele tinha no mundo, para viver o novo de Deus, ele começa a experimentar as coisas de uma forma diferente. Mateus viu cura, Mateus viu libertação, de pertinho. Às vezes nós questionamos muito a igreja. Por que na igreja não tem mais cura? Por que na igreja não tem uma libertação? Antigamente essa igreja que era boa, caía endemoniada aqui, os pastores levantavam a mão e expulsavam e aquela coisa. Antigamente o Espírito de Deus descia e chatatata para um lado e chatatata para o outro. Antigamente que era bom, os irmãos saíam gritando, a igreja avivada, e aleluia para cá e aleluia para lá. Quando nós questionamos a igreja, nós esquecemos do principal, que nós também somos a igreja. Nós também fazemos parte dela. É responsabilidade nossa também. Como nós queremos ensinar o mundo a viver numa dependência de Deus, se nós buscamos uma independência por parte dele? Quando Deus está mostrando a direção, a gente quer ir para outra direção. Quando Deus fala assim, faz isso, você não faz outra coisa totalmente diferente.
Por isso que a Nívia Soares faz uma música inspirada, que vira e fala assim: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. E no refrão ela vira e fala assim: eu não posso viver longe do teu amor. Que nessa noite você crie uma dependência por Deus. Que esse amor que arde dentro do seu coração nunca venha se esfriar. Eu amo ver as promessas do Senhor se concretizando na vida das pessoas. Uma das coisas que eu já falei que eu guardo, eu coleciono convite de casamento. É o meu hobby. Me julgue por conta disso. Eu gosto. E principalmente daquelas pessoas que eu vi dentro da igreja. Que você fala: gente, eu vi, ninguém me contou. No culto de jovem que eu era criança aqui, e chega uns pregador doido, e eu abençoo a sua casa, a sua família, a sua futura esposa, o seu futuro casamento. E depois eu vejo concretizando, eu falo: gente, Deus é fiel. Deus é fiel em tudo que Ele faz. A gente estava comentando isso hoje de manhã. Gente, Deus é perfeito. Quando nós vemos aquelas pessoas lá atrás, que cresceram junto com a gente, talvez até mais novas, foram se desenvolvendo, crescendo na perseverança do Espírito de Deus, e você vê elas formando uma família, se casando. Tem coisa melhor do que isso? As promessas de Deus se cumprindo. Aquele que na palavra diz: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o início e o fim. Aquele que promete, Ele é fiel para cumprir. E outra coisa que Mateus ensina a respeito dessa dependência, é que existe uma síndrome no meio da sociedade. É a síndrome: eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, aquilo é meu, tudo eu. Quando nós começamos o culto cantando mais dele e menos de nós estamos tirando tudo do nosso nome. Deus não quer mais títulos, tudo que é seu é dele agora. Aquilo que Ele te deu é em prol do reino de Deus. Se for só seu, de nada vale. Eu tenho um bem que é só meu, e aleluia por isso. Não, se não for para usar no reino de Deus, de nada vale. Nós temos que começar a pensar nas coisas que são de interesse do reino de Deus. Deus, mostra-nos, Pai, mostra-nos. Nós precisamos viver nessa dependência do Espírito Santo de Deus. Como que nós acabamos com essa síndrome do eu tenho? É simples. Tudo que você tem, nada é seu, tudo é de Deus. Sabe aquele carro que você tem? Não é seu, é de Deus. Sabe a casa que você tem? Não é seu, é de Deus. Sabe a família que você tem? Por mais difícil que seja entender isso, mas ela também não é sua, é de Deus. Principalmente mãe de missionário, é difícil entender isso. Esses dias eu estava conversando com um colega que participou das missões Amém, e ele estava falando que quando ele viajava, era difícil entender, para a mãe dele, entender que a família não é dela, é de Deus, e Deus faz a vontade dele. E isso é difícil de entender. E quando mais nós dependemos de Deus, mais nós temos a certeza, a confiança que tudo Ele vai fazer. Eu sempre gosto de contar isso,
A minha avó já tem mais de 10 anos, vai fazer 10 anos, que ela faleceu. Uma frase que ela amava falar. E ela falava assim, toda hora: Deus proverá. Na hora que ela falava proverá, caiu um raio na hora. Falei, gente, é igual profeta. Tudo. Nossa, fulano está desempregado. Naquela voz mansa que ela falava, Deus proverá. Eu falei, durmo tranquilo depois disso, já abençoou. Tudo. Em vez de amaldiçoar as pessoas, vamos começar a profetizar vida. Vamos começar a profetizar provisão de Deus sobre casas e famílias. Em vez de começarmos a fazer o trabalho de Satanás amaldiçoando, pelo contrário, nós vamos começar a abençoar as pessoas. Vai dar certo, vai conseguir, vai vir a provisão de Deus, e Deus proverá sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, sobre o seu marido, sobre os seus pais, sobre o seu emprego, sobre a sua faculdade, sobre a sua empresa. Deus proverá. É muito fácil a gente virar e cantar uma canção falando que Deus é prover e você dizer amém, aleluia. Mas na hora da dificuldade a gente começar a caçar estratégias de fugir. Crer no Deus proverá é muito difícil. Quando Deus fala assim, vai acontecer, creia. Lembro-me de uma história que aconteceu no interior de Minas Gerais. Aquelas igrejas de interior, que é numa garagem, tem 10 cadeiras, e a família do pastor enche as 10. É o primeiro ministério do pastor. E eu lembro que nessa história chegou um rapaz do fundo da igreja, meio alcoolizado, virou e falou assim, olha, eu só entro nessa igreja no dia que essa montanha aparecer do outro lado. Tinha uma serra lá, que é a cidade do interior, meio vale. Se aquela serra ali, aquele pasto ali do seu fulano, for para o outro lado ali, aí eu creio que Deus move montanha. Aí o pastor se sentiu um pouco, falou assim, nossa Deus, é difícil, mover uma montanha, arrancar a montanha dali, passar para lá, até eu sou sem fé. Aí ele fingiu que não ouviu, foi para casa e foi conversar com a esposa. Eu não gostei aquilo, Deus está me incomodando a respeito dessa fala desse senhor. A esposa, muito sábia, falou assim, vai orar, continua a sua oração, vai orar, vai descobrir o que é que Deus tem para falar. Se você crê no milagre, você vai ver o extraordinário de Deus acontecer. Mas se você crê, aí ele falou, tá bom, vou orar. E começou a oração. Até que, na outra semana, o senhorzinho apareceu lá de novo. Ih, mexeu? Mexeu? Vi não, hein? Vi uma árvore caindo, mexeu ainda não, hein? E zoando da cara dele, zombando. Aí virou e falou assim, ficou nervoso, falou assim, olha, escuta uma coisa. Semana que vem você vai voltar. Em nome do Senhor Jesus, você vai ver aquela montanha ali, aquela serrinha ali, do outro lado. E o cara riu da igreja, do pastor. A igreja olhou assim, sei não, hein? Vamos ver onde é que esse negócio vai dar. Aconteceu que no final de semana, umas das chuvas torrenciais, aquelas enxurradas de lavar a terra, que quando acontece nas cidadezinhas isoladas, inunda toda a cidade. Elas são meio vale, sabe? E não tem muita saída de água. Aconteceu que no final de semana caiu uma chuva desse jeito, dia e noite. Muitas pessoas começaram a sua casa ficar cheia de água, aquelas coisas, aquelas cenas que vocês veem aí nos finais de ano aí que aparecem na TV. É aquele modelo. Quando chove nessas cidades pequenas são assim, coisas bem pesadas, tragédias, né? E nessa cidade começou essa chuva muito forte, e barranco que cedia para um lado e barranco que cedia para o outro, e começou a lavar a terra. Isso daí já é anos depois o pastor contando. Ele falou que naquela noite começou a sair pedaços maciços de terra daquela região de um lado
para o outro, só nessa chuva. Diz que a chuva continuou 3 dias seguidos, e quando chegou na quarta-feira, a cidade toda devastada, aquela coisa e tudo mais. Quando o pastor olha, já desacreditado, achou que falou, essa chuva não é de nada. Quando ele olha do outro lado, um maciço gigante de terra, e virou para o cara que estava dentro daquelas tendas comunitárias que a prefeitura monta, e virou e falou assim, olha, está vendo? Talvez você riu de mim, mas o meu Deus ainda faz. Ele ainda consegue mover montanhas, maciços, terra, tudo, água, fogo, tudo ele consegue mover ainda, no poder da sua palavra. Se ele falar que vai acontecer, tenha certeza. Se ele falar assim, vai chover, tenha certeza do que Deus irá fazer. Às vezes nós nos sentimos terra seca, como é a música do Judson. Achamos que nosso evangelho já está solto por aí, já não está servindo de nada, já está aquela coisa monótona que só fica rendendo. Mas às vezes Deus quer lavar o seu evangelho todo, refrigerar, avivar ele. E a última coisa que Mateus ensinou é que a maior dificuldade disso tudo é descansar em Deus. É muito fácil a gente virar e cantar aqui, em teus braços é o meu descanso. Fala assim, Senhor, estou descansando nos seus braços. Quando na primeira oportunidade que tem, fala assim, não, isso não vai acontecer. É do meu jeito, é da minha forma, isso não vai acontecer. Ano passado, eu vivi uma situação de dependência do Senhor. Quando aconteceu tudo isso, eu estava lá em Brasília ano passado, fui fazer um estágio lá. Conheci diversas pessoas de outro estado, gabinete, de pessoas e tudo mais. E eu falei, gente, nossa nação é muito grande. E ela precisa muito da igreja. Talvez você vê pela TV e ache alguma coisa distante, uma realidade distante. E eu vi lá, gente, pessoas que oram escondido para Deus. Deus salve a nossa nação, Jesus. Que vai para o banheiro escondido em horário de trabalho e fala assim, Senhor, não deixe isso ser aprovado. Deus, segura a nossa nação, Pai. Sustenta o teu povo. Eu vivi lá de diversas situações, de situações de assédio, até irmão ser curado lá no nosso meio. E quando nós dependemos do Senhor, nós precisamos crer em duas coisas. Primeiro, nós iremos vivenciar o novo. E segundo, não vai ser fácil. Nós não dependemos de poderes, nós não dependemos de estados, nós não dependemos de governantes. A igreja continua sendo igreja. E quanto mais passarmos coisas difíceis nessa terra, nós precisamos acreditar que Deus sempre vai ter o melhor para a nossa vida. Se Ele é o Deus da nossa provisão, acredita, confia nele. Fique de pé agora neste momento. Já estou encerrando. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Isaías 40 diz o seguinte: será que você não sabe, ou nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor a quem está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor
renovam as suas forças, voam bem alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A minha palavra hoje é para você se esforçar em descansar no Senhor. Por mais que os dias sejam maus, e vai ser mau. A história da igreja não é uma história de conforto, é uma história de confronto. É uma história que viemos a ser perseguidos, fomos perseguidos e serão todos nós perseguidos em nome de Cristo. Nesse exato momento tem irmão sendo preso do outro lado do planeta, por falar assim: sim, o Senhor Jesus é o Deus da minha vida. E hoje, você está aqui, tem a oportunidade de adorar a Deus em liberdade, de vir à igreja. Não precisa andar com sua Bíblia escondida, pode andar com sua Bíblia embaixo do braço, crendo que Deus é o Deus da nossa vida. E tem tantas pessoas que queriam ter essa liberdade que você tem, mas guardam dentro de si a provisão de Deus. Quando nós falamos que Deus é o nosso Jeová Jiré, o Deus da nossa provisão, nós estamos profetizando vida. Independente de toda a situação, a oração de Abacuque termina assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, tudo pode passar. E na música ele ainda fala: os meus pais me deixam, pode me deixar, os meus amigos podem me trair, mas eu ainda me alegrarei no Senhor. Eu te faço esse convite hoje, a você mudar todo esse conceito que você tinha no seu coração, de tristeza, de perseguição, de um fardo pesado, mas voltar a sua alegria para Deus, a sua dependência em Deus. Feche os seus olhos agora, começa a pedir a Deus, fala: Senhor, seja tudo em mim, ganhe espaço dentro de mim, Jesus. O meu coração é teu, todo o meu ser é seu, Deus. Tudo que eu tenho é do Senhor, Pai. Tudo que eu posso fazer é para o Senhor, Jesus. Comece a chamar a presença dEle e falar: Senhor, entra na minha casa, Pai. Entra na minha família. Entra nos meus filhos. Entra na escola, na faculdade, no trabalho deles. Por onde eles passar, que venham ser, Pai, embaixadas de Cristo nessa terra. Entra dentro de cada ministério, Deus, essa noite, Pai. Principalmente o ministério família, Deus. Sara feridas, cura, Pai, nessa noite. Libera o perdão, Deus. Que a sua igreja, que mais forte que ela seja, ela saiba viver, Pai, confiando e dependendo mais do Senhor, Pai. Confiando e crendo cada dia mais nas suas promessas sobre o teu povo, Deus. Crendo que o melhor de Deus já veio e chama Jesus Cristo, aquele que nos deu salvação, aquele que nos trouxe o perdão, aquele que nos trouxe uma libertação de verdade, de toda a amarra do pecado. Senhor, nós dependemos mais de Ti, Deus. Nós dependemos mais. Deus, que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais tensão que seja a situação,
o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja, descanse no Senhor essa noite. O controle ainda está. O controle ainda está nas mãos dele. De suas mãos. Fica tranquilo. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Começa a profetizar. Eu creio que o choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhã. Começa a profetizar. Eu creio sobre a minha vida, na provisão do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Se alegre no Senhor, se alegre na sua palavra, na sua provisão. Vai acontecer sobre a sua vida todas as promessas do Senhor. O choro de uma noite, mas a confia nas promessas, nas palavras que Deus tem sobre a sua vida, sobre a sua casa. Por mais que as coisas não pareçam, a situação esteja diferente daquilo que você imaginava, mas confie na palavra dele. Vai acontecer. Vai acontecer. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Se alegre no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Santo, Santo, Santo Deus. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Começa a falar, eu creio. Começa a profetizar, eu creio. Começa a crer nas promessas do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre o seu lar, sobre os seus filhos. Não abra mão das promessas de Deus sobre a sua vida. Aquele que prometeu é fiel e justo para que cumpra. Vai acontecer. Vai acontecer sobre a sua vida. Deus transforma a maldição em bênção essa noite. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos sobre as lavouras, nem as ovelhas dos currais, nem os bois dos estábulos, ainda assim eu exultarei o nome do Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, e Ele faz os meus pés como os do cervo. Ele que habita e me faz habitar em lugares altos. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Comece a falar isso no seu coração. Comece a profetizar isso no seu coração. Deixa Deus entrar com a alegria dele no seu coração. Nas dificuldades, nos desafios, nas tribulações. Deixa Deus ministrar sobre o seu coração essa noite. Todavia me alegrarei, em nome de Jesus. Nós cremos, Jesus. Nós cremos, Deus. Comece a cantar esse refrão com a gente. Cante profetizando sobre a sua casa, sobre o seu lar. O choro não floresça, que não haja fruto na vida. Declare isso para o Senhor essa noite. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Comece a profetizar sobre o seu lar. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Seja exaltado, Deus, sobre as nossas vidas, Pai. Seja engrandecido no meio do seu povo, Jesus. Que neste momento as nossas orações sejam voltadas rendendo ao Senhor, Pai. Nós rendemos, Deus, do nosso eu, Pai. Não queremos mais viver a nossa vontade, Deus, mas queremos a sua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Nós abrimos mão de todas as nossas vaidades, Deus. Abrimos mão de todos os nossos costumes, da nossa ignorância, Pai, para que o Senhor coloque em nós um espírito novo, um espírito que perdoa, um espírito que acolhe, um espírito que abraça, Pai, pois a nossa dependência está no Senhor, Jesus. A nossa dependência está no Senhor, Jesus. Enquanto muitos querem a independência, nós queremos a dependência do Senhor. Nós dependemos da sua presença. Nós dependemos da sua provisão. Nós dependemos da sua palavra. Nós dependemos, Deus. Que essas pessoas que estão aqui, Pai, possam depender da sua voz, Deus, da sua direção, Pai, em nome de Jesus. Seja exaltado pelo teu povo. Honra, glória, louvor e toda adoração, Pai, seja ao Senhor. Aplauda ao Senhor essa noite. Santo, 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 santo é o Senhor, Jesus. Seja engrandecido, seja adorado, Pai, em nosso meio, Pai. Seja exaltado, Deus, em nome de Jesus. Amém.